E aí galera, tudo bem? Me chamo Adriano. Hoje estou aqui para falar sobre um assunto que para alguns pode ser muito conhecido e para outros desconhecido. Eu, apesar de ter amigas psicólogas, namorar uma psicóloga, ter tanto, já fazer terapia há muitos anos, eu nunca havia conversado ou ouvido alguma coisa sobre o apego evitativo. E imagina quem tem essa condição de apego evitativo? Eu. Ai, cara, foi muito difícil essa descoberta. Porque, por um lado, super me ajudou a entender muita coisa. E por outro lado, é difícil uma realidade da qual você tem receio ser verdade. E eu realmente sofri quando fiquei sabendo disso. Mas agora eu tô tentando enxergar de uma maneira positiva. Veio à tona e agora eu posso olhar com carinho, posso olhar com amor para a situação, realmente ver o que eu posso fazer, o que eu consigo mudar. Apego evitativo, então vamos lá. O que é o apego evitativo? O nome já diz, né? Eu tenho um sistema interior que foi criado como defesa na minha infância. Evitar sofrer por sentimentos, por emoções. Ou seja, de alguma maneira, toda vez que eu tentei expressar minhas emoções na infância, eu fui reprimido. Ou pediram os cuidadores geralmente, né, que causam isso, que é quem você tem um afeto. Pede para você não se expressar, para você ficar quieto, muda de assunto, simplesmente ignora. Ou seja, milhões de pequenas atitudes pode dar essa sensação de não acolhimento emocional. E com certeza, ainda mais pelo meu histórico familiar, eu passei realmente por isso. E agora eu estou nessa condição, gente, de apego evitativo. E olha, foram reproduções, reproduções, reproduções até eu chegar aqui e entender o porquê de tanta coisa. Porque eu mesmo não me entendia. Eu, por vezes, eu estava ali gostando da pessoa, mas tinha algo que me bloqueava, algo que sempre me afastava, sempre me fazia duvidar se era aquilo mesmo que eu queria. Acontecia sempre uma falta de conexão. E agora, um rapaz já de barbas brancas, eu fui descobrir. E como que veio esse diagnóstico? Fazendo terapia diariamente. Como eu falei, eu namoro uma psicóloga e faz um ano que nós estamos nesse relacionamento. E durante um ano nós estamos morando juntos, estamos bem próximos, ela já era minha amiga. Então foi indo no início, foi tudo muito gostoso, daqui a pouco eu comecei a perder um interesse sexual, daqui a pouco eu comecei a me sentir oprimido. Uma simples pergunta muitas vezes me causava a sensação de invasão, de intromissão. Então eu me sentia coagido com qualquer orientação, com qualquer palavra de direcionamento, porque eu criei esse padrão onde eu evito conversas profundas, eu evito sentimentos profundos, eu evito viver profundamente as emoções, as relações. E isso, de certa maneira, me bloqueia, né? Me impediu de ter uma vida plena, me impediu de ter um conhecimento maior sobre mim mesmo, porque sempre que isso vem à tona, eu acabo me trancando, fugindo, como se eu estivesse dizendo para mim: sai daí, essa zona é de perigo e pode te causar dor emocional. Então, toda vez que alguém tenta enxergar as minhas emoções, tenta me acolher, eu me sinto oprimido.
porque eu criei esse sistema de manter as pessoas distante da minha parte emocional. E muitas vezes eu mesmo não valido as minhas emoções, não entendo as minhas emoções, porque as emoções foram um campo qual eu nunca trabalhei. Nunca tive um cuidador, uma mãe, um pai, alguém ali próximo na minha infância que realmente se preocupasse com o que eu estou sentindo, com o que realmente me importava. E pelo contrário, toda vez que eu tentei me expressar emocionalmente, com certeza eu fui bloqueado. E tudo isso é um conhecimento que está no meu inconsciente, porque eu não tenho acesso a isso. Eu não recordo de situações a qual eles me ignoraram. Porém, eu me recordo de tantas situações chatas, ruins. Meus irmãos, gente, eles eram mais velhos que eu e o caçula já viu, né, gente? Quem tem um caçula, quem é um caçula numa família sem um bom funcionamento, sabe qual é o sofrimento. Por você ser o mais frágil, o mais fraco, então eu fui bastante oprimido. E até mesmo porque eles já tinham sido tratados desse jeito, né? Aquela cadeia de reprodução. O bisavô que fez com o vô que fez com o pai que fez com o filho, e daí, graças a Deus, chegou a minha vez onde esse ciclo será quebrado. Porque eu entendi que é um ciclo de reprodução, realmente. Um vai fazendo com o outro, e eu tive a sorte de, na minha vez, eu ter a oportunidade de ter pessoas. Quero muito agradecer a Flávia, que foi minha psicóloga por um bom tempo. Ela me ajudou a caminhar bastante nessa direção de entendimento. A linha dela era comportamental. Então ela batia na tecla porque de tanta compulsão, tentava me trazer e me trouxe muitas coisas. Só que agora, depois de muito tempo, porque todo esse tratamento faz uma média de uns 5 anos atrás que eu fiz com a Flávia. Agora ela mora nos Estados Unidos, ela nem atende mais aqui, ela só faz atendimento online. Então, depois dessa vivência com a minha namorada, que também é psicóloga, então todos os dias conversas profundas, todos os dias falando sobre as mesmas coisas, sobre as emoções. E então é isso, gente. Eu vou fazer mais vídeo, não quero prolongar muito, queria mais explicar sobre isso, que a gente muitas vezes pode ter um olhar diferenciado, sair da nossa zona de conforto e restabelecer, ressignificar, fazer um novo olhar. Porque todo mundo, na verdade, tem o que melhorar. Muitas pessoas se conhecem melhores do que as outras, mas terapia é o caminho, fé é um caminho, porque eu acredito que Deus colocou na minha vida profissionais e pessoas que me ajudaram e me encaminharam à minha própria vontade. Porque eu sempre faço essa oração, pedindo para Deus trazer à tona coisas desconhecidas, coisas ocultas, até mesmo por eu gostar de psicologia e entender esse funcionamento de inconsciente, subconsciente e consciência real. Então é isso, agora eu tenho todo um trabalho e junto disso também teve uma suspeita de um outro diagnóstico. Então realmente, galera, psiquiatra, psicólogo, hoje em dia são profissionais que precisamos caminhar com eles, entendendo que essa é a fase atual. Que o ser humano moderno, né, é muita preocupação, muita informação, é muito contato, é muito tudo. E com isso realmente causou um descontrole emocional entre o que se sente, o que se pensa, o que se consegue fazer. E com essa realidade, felizes estão aqueles que dentro de algum desconforto conseguem olhar para si e entender, porque eu fui resistente muito tempo, muito tempo. Jamais pensei que eu era uma pessoa que precisasse frequentar psiquiatra, tomar medicações, e por fim
através desse caminho, eu estou caminhando por uma liberdade a qual talvez eu nunca houvesse conhecido, não viesse a conhecer, se eu não caminhasse com esses profissionais, um psiquiatra, umas medicações que pode ajudar a se perceber, a controlar as emoções nesse primeiro momento. É claro que a intenção não é ser uma pessoa medicada pelo resto da vida, até mesmo porque não é essa a proposta para o tratamento. Porque se for, tudo bem também. Se você tiver aí, tiver um diagnóstico qual você precisa se medicar psiquiatricamente por toda a vida, melhor você ser medicado e ter uma qualidade de vida do que viver na borda das emoções, como eu vivi por muito tempo. E agora, graças a Deus, eu já iniciei o tratamento. Tenho uma certa ansiedade para chegar ao fim, porque ficar na medicação não é uma coisa que eu pretendo. Mas eu entendi que eu preciso desse tratamento para eu conseguir caminhar para a minha liberdade emocional, para eu conseguir quebrar esses sistemas que a gente cria dentro de uma inconsciência. Então é isso, galera. Orem, peça direção, se analise, olhe para você, caminhe com alguém próximo a você que possa te ajudar a se enxergar, porque uma das coisas que me fez ter uma certa noção foi isso. Eu acho X. Minha mãe acha Y sobre isso, minha namorada acha Y sobre isso, meus colegas de trabalho acham Y sobre isso. E daí eu te pergunto, nossa, onde será que está o equívoco? Eu sou o único certo de uma situação como essa? Ou essas pessoas que me amam e caminham ao meu lado conseguem me perceber melhor do que eu consigo? Então fica aí essa dica de realmente, se alguma crítica vier de uma pessoa tão próxima, se não vale a pena olhar com carinho, analisar e entender se essa crítica não tem mais um fundo de amor do que uma intenção de te criticar, de te diminuir. Porque eu mesmo dentro do evitativo, eu tenho esse sistema. Qualquer coisa, muitas vezes, que a pessoa queira me dizer, eu tenho um entendimento através dessas minhas sombras, que foi criado no meu inconsciente e fica no desconhecido. Então a pessoa fala e eu realmente não consigo ter entendimento. O que eu consigo fazer é dar uma réplica para a pessoa como se ela tivesse enganado. Então vale a pena pensar quando você receber uma crítica, se essa crítica faz sentido, de quem veio essa fala, se tem afeto, se tem carinho, porque foi assim, caminhando com pessoas próximas a mim, não fui eu que me percebi sozinho. Acordei e estou tendo novos entendimentos. Não, os entendimentos vieram através disso, através de pessoas que me amam, através de orações, através de terapia, através de medicação, através de um tratamento completo. Então fica a dica. E eu farei mais vídeos, gente. Vamos conversar agora, eu como um estudante de teologia, posso, devo e quero compartilhar opiniões, quero ouvir opiniões, podemos contar histórias, ouvir histórias. E logo meu canal vai ter um nome, vai ser Um Bom Conto, porque assim a gente pode interagir. Através de cada conto podemos encontrar verdades, podemos ter identificação, podemos muito. Então vamos lá. Boa semana a todos. Já estamos aí no meio da semana, né? Boa semana a todos. Tudo de bom. Deus abençoe e até a próxima.